Beleza, então a gente falou lá da introdução do sistema circulatório, agora a gente começa a falar da anatomia do coração, tá? O coração é um órgão muscular e ele é envolvido por uma membrana fibrocerosa. Essa membrana fibrocerosa é chamada de pericárdio, tá? O pericárdio é uma membrana que envolve todo o coração. Então vou explicar primeiro o pericárdio e depois a gente vai falar um pouquinho do coração, tá? O pericárdio é o seguinte, ó. Vamos imaginar em vermelho aqui nosso coração, tá? Vou desenhar o coração dessa forma e aqui, ó, representando os vasos que saem e chegam do coração. Vou dar só uma melhoradinha aqui para não ficar muito feio, tá? Então aqui a gente tem um coração. A gente vai ter um saco fibroceroso chamado de saco pericárdico, tá? Presta bem atenção agora que se você assistiu a aula de respiratório e entendeu o pleura, você vai entender muito bem aqui pericárdio. Eu vou ter uma das partes do pericárdio aderida ao coração, aderida mesmo ao coração. E essa parte do pericárdio vai também revestir a parte aqui dos vasos sanguíneos que estão chegando e saindo do coração. Quando chegar nesse ponto em que ela está revestindo os vasos, ela vai fazer o quê? Ela vai se refletir, ó. Ela vai se refletir e vai voltar, formando como se fosse realmente um saco, tá ok? Então, eu quero que você preste bem atenção aqui, que a gente vai ter algumas partes desse pericárdio, tá? O que eu representei aqui agora vai ser o seguinte, ó. Eu tenho o pericárdio. Tem duas lâminas do pericárdio, a serosa e a fibrosa. A parte fibrosa eu vou desenhar agora. Ó. O que você vai entender? Ó? Que a parte fibrosa ela está por fora desse verdinho aqui. Ó. Essa aqui em rosinha é a parte fibrosa. Tá? Tem que fazer bem rente uma do outra. Para quê? Porque a parte fibrosa é a parte mais externa. Então aqui eu tenho o pericárdio fibroso. Em verde, essa parte interna e a parte azul é o pericárdio seroso. Se eu só dar uma caprichadinha aqui no desenho, eu já escrevo o nome para vocês, tá? Então em verde e em azul eu tenho o pericárdio seroso. Só que esse pericárdio seroso, ele é dividido em duas lâminas. Essa em verde é a lâmina parietal do pericárdio seroso e em azul é a lâmina visceral do pericárdio seroso, tá ok? Então eu tenho pericárdio seroso, vou colocar aqui, ó, P seroso, e aqui também, pericárdio seroso. Por que ele é seroso? Porque a sua estrutura, ela é formada principalmente ali, acho que é mesotélio, um endotélio de revestimento, tá? E ele é algo mais liso, mais brilhante. Se você olhar no laboratório, você vai abrir o pericárdio, aí você vai ver uma diferença estrutural em relação ao seroso e o fibroso. O pericárdio fibroso é o mais externo, ele dá mais resistência, porque ele é formado por tecido fibroso, beleza? Essa cavidade aqui, ó, é chamada cavidade ou saco pericárdico. Beleza? O que vai ter dentro dele? Uma fina camada de líquido. Então, observe que o coração ele não ocupa a cavidade pericárdica. Quem ocupa a cavidade pericárdica é o quê? Líquido. Tranquilo? Esse pericárdio fibroso aqui, ó, ele está aqui para fazer um papel de contenção do músculo cardíaco quando ele contrai e relaxa.
tá? Então, numa atividade física, por exemplo, você tem um aumento do fluxo sanguíneo dentro do coração e o coração ele se dilata mais. E para que ele não continue se dilatando de forma aguda, o pericárdio fibroso ele faz o quê? Uma contenção física disso, uma barreira física. Se você, por exemplo, tiver por algum motivo, um aumento do coração de forma aguda, o pericárdio fibroso não permite isso, ele faz a contenção. Mas se for algo crônico, por exemplo, uma cardiomegalia devido à doença de Chagas, que o coração vai aumentar, mas num período cronológico muito grande, o pericárdio vai ceder, beleza? Aí ele acompanha esse crescimento, mas de forma aguda não. Tranquilinho? Então o pericárdio fibroso é o mais externo, o pericárdio seroso é a lâmina interna, então grudado aqui no pericárdio fibroso eu já tenho a lâmina parietal e grudado na víscera a lâmina visceral. Nessa lâmina visceral aqui, ó, a gente vai encontrar tecido adiposo, tá? Misturado aqui. Essa lâmina visceral do pericárdio, você vai conhecê-la na histologia, por exemplo, eles chamam de epicárdio. Porque o coração ele é formado por 3 camadas. Vou colocar no cantinho aqui para você não se perder, tá? A camada mais externa é o epicárdio. Quem é o epicárdio? É a lâmina visceral do pericárdio seroso. A camada muscular é o miocárdio, tá? É músculo estriado cardíaco, involuntário. Tem a característica muito semelhante ao músculo estriado esquelético no que diz na sua composição proteica. E a parte mais interna, o endocárdio. Tá ok? Nesse epicárdio, que é a lâmina visceral do pericárdio fibroso, a gente vai encontrar um depósito de gordura ali. Então você vai encontrar a vascularização cardíaca, as artérias coronárias que se ramificam na parede do coração, a gente vai ver que elas estão ali mergulhadas numa quantidade de gordura. Tranquilo, pericárdio? Ótimo. Vamos apagar a bagunça aqui, ó. A gente já falou do pericárdio, sabe que o coração está ali. O pericárdio envolve todo o coração. Agora, onde que o coração está localizado? Qual que é a localização do coração? Localização do coração. O coração está localizado no mediastino médio. Tá? Então, se você lembra da aula de respiratório, eu fiz a divisão do mediastino médio. Eu tenho a coluna posterior, a coluna vertebral aqui. Na frente eu tenho o externo, com o corpo do externo e o processo tifoide. E aí eu tenho a abertura superior do tórax e aqui embaixo o músculo diafragma. Então tenho o músculo diafragma, que é o principal músculo da inspiração. Aqui eu tenho a abertura superior do tórax. Entre T4 e T5 e o ângulo do externo é o plano transverso do tórax. Eu tenho a impressão que eu já falei disso na aula de respiratória, mas tudo bem. Plano transverso do tórax entre T4 e T5. Aí eu divido aqui em cima da abertura superior do tórax até o plano transverso. Eu tenho o pericárdio, o mediastino superior, só para lembrar, ó, que aqui é o ângulo do externo. Vou puxar uma seta aqui para você não ficar perdido. O ângulo do externo, tá? Então aqui em cima eu tenho o mediastino superior e aqui embaixo do plano transverso do tórax, eu tenho o mediastino inferior. Vou dividir o mediastino inferior em 3, tá? O mediastino inferior, ele é dividido em 3 porções. A anterior, a média e a posterior.
Você não precisa falar mediastino inferior anterior, só mediastino anterior, mediastino médio e mediastino inferior. O pericárdio e o coração estão aqui, filho, ó. O pericárdio e o coração tá aqui. Então, em rosinha, eles estão ocupando o que a gente conhece como mediastino médio. Tá aqui, ó, mediastino médio. O que está na frente dele e atrás do externo, em amarelo aqui, ó, é o mediastino anterior. Tá? Esse espaço é bem virtual. E aqui atrás do coração e na frente da coluna vertebral, eu tenho quem? O mediastino posterior. Ótimo. Mediastino posterior. Tranquilo? E o coração está onde então, tio? No mediastino médio. Esse mediastino é um espaço entre as duas cavidades pleuropulmonares e ele tem uma grande mobilidade, tá? Pela contração do diafragma, por exemplo, o diafragma, o vetor de contração dele é assim, ó. Se o diafragma toma uma posição aqui, por exemplo, ele vai mexer junto com o diafragma, tá ok? Pela própria contração ventricular, o coração está se movendo ali. Se você está inspirando ou expirando, pela deglutição de alimento, porque aqui atrás vai passar o esôfago e assim por diante. Tá? Mas o importante é você saber que está localizado no mediastino médio, atrás do corpo do externo aqui, ó. Então, se você vir com algum objeto e perfurar o corpo do externo, você já chega no pericárdio. Então, uma história de um cara que estava fazendo aí acupuntura, tem um forame external que é uma variação anatômica e parece que a agulha passou, perfurou o pericárdio, tamponou o coração e o paciente morreu, tá? Eu vou procurar ainda se é fake news mesmo ou se é verdade, mas sempre me falaram isso. Mas toma cuidado nessa região, beleza? Então você já sabe que o coração ele é cercado pelo pericárdio, circulado pelo pericárdio, está localizado no mediastino médio, belezinha? E agora, se a gente imaginar o coração, ele tem um formato meio cônico, principalmente na pessoa morta, né? O coração morreu, ele se fixou. Então ele parece mais ou menos uma pirâmide invertida. Se você imaginar o coração como uma pirâmide, você imagina uma pirâmide mais ou menos assim, né? Ó. Só que você vai pegar e vai virar essa pirâmide de ponta cabeça, tá? Eu vou pegar esse maior eixo do coração e vou posicionar o coração. Vou desenhar o coração mais ou menos igual aquilo que a gente fez, ó. Eu pego o maior eixo dele, que é esse aqui. Esse aqui, essa pontinha do coração, a gente vai chamar de ápice do coração. E você vai posicionar da seguinte forma o coração lá no mediastino. O ápice do coração, ele está voltado para a esquerda. Olha, esquerda, hein? Seu coração está na esquerda. Ele está voltado para a esquerda, então se a gente traçar um plano mediano aqui, o coração tem mais ou menos 2/3 dele voltado para a esquerda, tá? Ele está com o ápice voltado para inferior e ao mesmo tempo para anterior. Então o coração ele é posicionado no seu maior eixo da direita para a esquerda, de cima para baixo, de superior para inferior e de posterior para anterior. Essa forma aqui, ó, esse posicionamento do coração. É como se você olhasse para a esquerda e para frente, um pouquinho para baixo, mais ou menos no ângulo de 45 em relação ao eixo medial, ao eixo mediano aí, tá? É mais ou menos como se o coração está olhando. Ele está apoiado no diafragma daí. Belezinha? Principalmente quando formaliza, né? Se a pessoa faleceu, a gente leva para o laboratório, coloca o formol, ele fica nessa posição. No vivo está variando, porque ele está contraindo e relaxando. Está fazendo uma sístole e uma diástole. Tranquilinho? Beleza. Vamos ver umas figuras aqui para a gente não ficar desenhando e você ficar usando a imaginação o tempo todo. Isso aqui a gente já falou. Então tá aqui, ó, localização dele no mediastino, beleza? A gente olha que o coração traciona um pulmão para lá, traciona outro pulmão para cá. Esse cara que eu vejo aqui cercando o coração, ó, esse cara aqui é o pericárdio. Que pericárdio que é esse? O fibroso. Belezinha? Aqui foi retirado o pulmão, ó,
E aí a gente vê o mediastino. Olha o coração aqui, ó, tá? Com seu pericárdio. Aí aqui do outro lado a mesma coisa. Esse lado aqui é o esquerdo, a aorta aqui, ó. E o pericárdio e o coração lá no mediastino médio. Tranquilo? Olha que bonita essa imagem que você já vê aqui o formato do diafragma, a cúpula diafragmática. Então aqui eu tenho o pericárdio fibroso, aqui é o espaço pleuropulmonar e o espaço pleuropulmonar. O mediastino está localizado entre os espaços pleuropulmonares. Tranquilo? Aqui, ó, mais ou menos é o ângulo do externo, nessa região aqui, ó. Então daqui para cima o mediastino superior, daqui para baixo o mediastino inferior, tá? Para falar a verdade, esse plano transverso é um pouquinho mais para baixo aqui, assim, ó. Que é traqueia vem, se bifurca aqui, eu tenho o arco da aorta, veia cava superior aqui. Tranquilinho, localização. Aí, ó, aqui o ápice voltado para a esquerda, para trás, para frente e para baixo. Foi feito um corte transverso, aqui a coluna vertebral, aqui eu vejo os pulmões, ó, e aqui eu tenho o coração, beleza? Tem a parede do átrio esquerdo aqui, ó. E aqui é o átrio direito. Aqui é o ventrículo direito, aqui é o ventrículo esquerdo. Tranquilinho? Olha que bonito. Foi retirado o coração. Aí eu vejo só o espaço do mediastino posterior. Olha o esôfago passando aqui. Esse amarelinho aqui, para quem está aí perguntando, professor, o que é esse amarelo aí? Esse cara aqui em amarelo é o plexo esofágico, tá? É a parte de inervação. Eu tenho aqui as veias pulmonares, e aqui a veia cava que foi cortado, e a artéria aorta, tá? Então lá atrás, no mediastino posterior, está passando o esôfago, a artéria aorta que eu estou pintando aqui, ó, tem a veia ásico subindo aqui, beleza? O esôfago passando aqui, ó, já aconteceu, por exemplo, de lutador ter distensão, rompimento de esôfago e achar que estava tendo infarto do miocárdio. Pela posição topográfica bem semelhante um do outro aí. Aqui só a sombra cardíaca, o coração ele está suspenso pela aorta ali na região do mediastino, mas uma coisa interessante que a gente vê aqui é a cruz venosa, ó. A veia cava inferior, essa aqui é a veia cava inferior. Eu tenho as veias hepáticas aqui, que a gente falou na aula de introdução, e aqui a veia cava superior. As veias pulmonares, duas de cada lado, ó, formando como se fosse uma cruz, a cruz venosa do coração. Olha que legal nessa imagem aqui, o diafragma, a cúpula direita mais alta por causa do fígado. Aqui foi retirado o pericárdio, ó. Olha que bonitinho. Foi retirado o pericárdio, tá? O pericárdio fibroso foi retirado. E o que eu vejo aqui, ó, essa imagem que você está vendo, ó, onde eu vou pintar aqui de azul. Isso aqui que você está vendo, ó, na hora que eu tirar azul, continua olhando aí. Isso aí é o pericárdio, a lâmina serosa dele. É o pericárdio seroso, a lâmina visceral dele. Eu não falei que tinha um pouquinho de gordura? Vou pintar de amarelinho a gordura que eu falei. Olha ela aqui, ó. E os vasos mergulhados nessa gordura. Essa gordura aqui de uma pessoa saudável, tá? Você que tá aí comendo McDonald's, achando que a quarentena é o fim do mundo e aproveitando para comer de tudo que pode, seu coração deve estar com umas gorduras espalhadas mais aqui assim, ó, tá? Vai voltar para a faculdade, projeto verão 2030. Aqui nessa outra imagem, ó, pericárdio foi cortado, olha aqui, ó. Em amarelo a gente cortou o pericárdio. Aí eu tô vendo a lâmina visceral do pericárdio seroso. Belezinha? E aqui o coração, tá? Então, o que a gente falou até agora, falamos da localização, da posição do coração, falamos do pericárdio, tranquilo? Agora a gente vai falar aqui, aproveitar essa imagem para falar dos vasos da base, tá? O coração, ele tem um formato cônico, tá? Você vai imaginar que isso aqui é a base do coração e aqui é o ápice, ó, o ápice do coração. Beleza? Olha nessa outra imagem aqui, ó. A base do coração e aqui, onde está a bolinha, o ápice. Observe que os vasos sanguíneos, eles saem da base do coração. Olhando pela frente aqui, ó, nessa imagem aqui. Nessa imagem que está em destaque. Eu tenho aqui em azul os vasos da base. Então, eu vou nomear os vasos, tá? Eu tenho a chamada veia cava
superior. A gente sabe que o sangue da cabeça e membro superior está vindo para ela, tá? Nessa vista ainda, eu vejo aqui, ó, a artéria aorta, vou fazer em rosa, tá? Eu tenho aqui a artéria aorta e o arco da aorta. Vamos puxar lá e escrever, ó, artéria aorta. Essa porção que eu estou pintando da aorta aqui, ó, é a parte ascendente da aorta. É aquela que está subindo. Aí ela vai para a direita. Vou fazer ó, outra cor aqui, ó. Ela sobe um pouquinho para a direita e se curva para a esquerda e para trás. Quando ela se curva, aí eu tenho o chamado arco da aorta. Beleza? Então eu tenho a veia cava superior e o arco da aorta. Observe aqui, ó. Vou pintar a aorta inteirinha de rosa para você ver ela em destaque, ó. Olha que legal isso aqui. Agora, em azulzinho aqui, ó, tá vendo esse vaso que ainda tá recoberto um pouco aqui, ó? Esse vaso aqui é o chamado tronco pulmonar. Se você tá aí falando assim, nossa, que difícil, não dá para enxergar nada, espera ir pro laboratório. Lá você vai ficar... Nossa, cara, é difícil de ver. Eu entendo o seu lado. Mas eu vou falar devagarzinho, ó. Tem a veia cava superior, tô pintando ela para você ver. Essas aqui, ó, são as veias braquicefálicas que estão formando a cava superior. Mas estou falando de vasos da base, vou ficar na veia cava superior. Aí eu tenho em rosa a artéria, a aorta. Olhando por trás, olha o arco da aorta aqui, ó. Tranquilo? E aqui o tronco pulmonar. Belezinha? Eu vou pegar essa imagem que está aqui, ó, com a estrelinha e vou virar ela, vou olhar lá de trás. Quando eu olho lá de trás, olha o tronco pulmonar se dividindo aqui, ó, nas artérias pulmonares direita e esquerda, logo embaixo do arco da aorta. Aproveito essa figura aqui de trás e vejo o resto dos vasos, ó. Aqui eu estou vendo veia cava superior, aqui eu vejo, ó, só um pedacinho da veia cava inferior. Beleza? Como a veia cava inferior tá na base do coração ali, apoiadinho no diafragma, quando a gente vai tirar do diafragma, já corta ela. Mas tá aqui, ó, um pedacinho da veia cava inferior chegando no átrio direito. Tranquilo? E aí faltou falar de quem? Vou apagar um pouquinho aqui, ó, para não ficar uma baguncinha, tá? Senão você vai ficar reclamando aí que eu sou desorganizado. Vamos lá. Então, faltou falar das veias pulmonares, ó. 2 veias pulmonares de um lado e 2 veias pulmonares do outro lado, chegando no átrio esquerdo. Então, a gente falou dos vasos da base do coração. Quem são os vasos da base? As veias cavas, superior e inferior. O tronco, vamos colocar as veias primeiro. As veias pulmonares. Aí eu tenho 4 veias, 2 direitas e 2 esquerdas. E as artérias, uma delas é chamada de tronco pulmonar e a outra é de artéria aorta. Agora você brinca aí na sua casa, pega aí e puxa. Vamos lá. Veia cava superior, tá aqui. Veia cava inferior, tá ali. Beleza? Agora as veias pulmonares. Eu tenho 2 direitas, 2 esquerdas. Beleza? Tronco pulmonar, consigo vê-lo na região anterior. E aqui, ó, você tem que colocar bem no meio que ainda é tronco pulmonar. Aí ele se divide. Aí faltou só a artéria aorta, ó. Veja a aorta aqui, veja a aorta aqui e veja a aorta aqui. Aí a gente já falou dos vasos da base. Aí matou, ó. Já matou boa parte do coração. Beleza? Então hoje a gente falou de pericárdio, da localização, da posição e dos vasos da base. Agora eu estou olhando aqui para o coração, ó, eu tenho algumas faces. Essas faces, eu sei que você vai ficar confuso um pouquinho, mas é só pensar assim, pensa com o tio, ó. O coração está parado, eu tiro do corpo da pessoa. Eu consigo entender as relações topográficas dele. Então essas faces são superfícies que estão olhando para uma parede ou para um órgão, beleza? Eu tenho a face externo
costal, então faz referência ao osso externo e às cartilagens costais, que seria toda essa face anterior aqui, ó, que eu estou pintando, tá? Essa face anterior aqui é chamada de face externo costal, belezinha? Além da face externo costal, do lado esquerdo do coração existe uma relação muito grande com o pulmão esquerdo. Esse lado esquerdo aqui, ó, toda essa superfície esquerda aqui, ela olha para o pulmão. Então, eu vou chamar de face pulmonar. Beleza? Então, é a face, é a superfície do coração que está olhando para o pulmão esquerdo. Do lado direito, não existe essa relação tão grande com o pulmão. A face que está aqui, ó, que é a face externo costal, acaba se juntando com toda essa face posterior aqui, ó. Essa face posterior aqui é chamada de face diafragmática. Adivinha para quem que a face diafragmática está olhando? Para o músculo diafragma. Então, toda essa face posterior inferior do coração, que está apoiada no diafragma, é chamada de face diafragmática. Beleza? Então, deixa eu só apagar aqui, ó. Então, agora o que eu quero que você entenda? Ó? Do lado direito eu não tenho uma face. O que acontece? A face externo costal se junta com a face diafragmática. Do lado esquerdo eu tenho aqui uma face pulmonar. Mas lá do lado direito o que vai formar é uma margem, ó, que eu estou contornando aqui embaixo. Essa margem é chamada de margem direita do coração, beleza? Esse M aqui ficou uma coisa de louco. Ó, margem direita do coração. Então, quando eu pegar o coração, eu vou identificar a base e o ápice. Que eu já peguei o ápice e posicionei o coração. Aí eu vejo os vasos da base, beleza? E vou ver as faces do coração. Eu sei que a parede externo costal, a face externo costal está olhando para frente. Então está olhando lá para o mediastino anterior, quase grudada já em quem? No externo e nas cartilagens costais que chegam nesse osso. A face pulmonar está olhando para o pulmão esquerdo e a face diafragmática é aquela superfície que se apoia no músculo diafragma. Tranquilo? Outras coisas importantes que nessa figura aqui a gente já mata. Ó. Daqui eu já consigo entender quem que é ventrículo direito, quem é ventrículo esquerdo, quem é o que é o que. Então eu consigo ver aqui, ó, eu consigo ver a configuração externa do coração nessas duas imagens. Vou olhar para frente aqui, na face externo costal. Eu estou vendo um vaso descendo na diagonal aqui, ó. Esse vaso descendo na diagonal, ele vai causar uma impressão. Essa impressão, essa marca do vaso é conhecido como sulco. Esse sulco é chamado de sulco interventricular. Por que interventricular, tio? Porque está entre os dois ventrículos. Agora lá atrás também tem, ó. Você observa aqui também tem uma artéria e uma veia aqui, ó. Tem um vaso passando por aqui, ou vasos, melhor dizendo. E também está entre os dois ventrículos. Então eu tenho um sulco interventricular anterior e um sulco interventricular posterior. Você vai pegar o sulco, ó, vai pegar esse sulco interventricular anterior e interventricular posterior. O que tiver do lado direito dele é parede do ventrículo direito. O que tiver do lado esquerdo é parede do ventrículo esquerdo. Ó. Então, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Tá ok? Então, esse sulco ele coincide com a parte interna do coração chamada de septo, que na aula de introdução eu falei que separava o lado direito do lado esquerdo. Belezinha? Então, ó, eu tenho o sulco interventricular anterior e o sulco interventricular posterior. Agora, observe o seguinte, ó, tá vendo essa que eu estou pintando de azul aqui? Esse carinha aqui é chamado de seio coronário. Se eu retirar ele, olha ele aqui, ó, tá? E seguir aqui, ó, todo esse sulco formado entre os átrios e o ventrículo é chamado de sulco átrio ventricular.
Por que átrio ventricular? Porque está entre o ventrículo e o átrio. Tá? Entre os átrios e os ventrículos. Ele também é conhecido como sulco coronário. Tá? Porque como ele dá a volta em todo o coração, aqui na região anterior ele vem para cá assim, ó, passa ali na região da aorta e tudo, esse sulco separa os átrios dos ventrículos. E como ele está dando a volta nesse sentido, parece uma coroa, coronário. Tranquilo? Então aqui eu consigo saber que abaixo do sulco coronário estão os ventrículos e acima estão os átrios. Aí eu tenho um sulco aqui, ó, interventricular. Esse sulco interatrial que separa o átrio direito, tá aqui, ó, átrio direito do átrio esquerdo. Professor, mostra para mim o átrio direito e o átrio esquerdo na figura da vista anterior. Aqui, não dá para ver. Aqui eu consigo ver essa expansão do átrio, chamada de aurícula direita, tá? Consigo ver um pouquinho da parede atrial aqui, ó, do lado direito. Então tem átrio direito e continuando aqui, ó, com as linhas agora na vertical, a aurícula direita, ó. Aurícula. Por que aurícula? Porque lembra uma orelha de porco, tá? E embaixo do tronco pulmonar aqui, ó, eu vejo um pedacinho da aurícula esquerda. Então eu tenho a aurícula direita e a aurícula esquerda. São expansões atriais. Quando o átrio precisa receber mais sangue, ele tem essa capacidade de se expandir mais. Beleza? Então eu tenho as aurículas direita e a aurícula esquerda. Eu sei onde é a parede do átrio direito, parede do átrio esquerdo, parede do ventrículo direito, parede do ventrículo esquerdo, sulco e tudo mais. Desse modo a gente matou quem? A configuração externa do coração. Eu não precisei abrir o coração. É isso que eu vou ver por fora. As faces, os sulcos, as paredes e as aurículas. Belezinha? Vamos ver nas imagens aqui, ó. Aqui está mostrando os vasos. Deixa eu pegar uma cor mais chamativa aqui. A verde. Aqui, ó. Ixi, não ficou legal. Vamos pegar a rosa. Ó. Aqui eu vejo sulco interventricular anterior, a artéria descendente anterior aqui, ó, e a veia. Isso aí eu falo em outra aula, beleza? Então, aqui o que eu mostrei, ó, face externa costal, tá? Margem direita do coração, face esquerda do coração, ápice e base, belezinha? Aí vai mostrar tudo de novo, ó. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou parar o vídeo aqui, aí eu volto para falar da configuração interna do coração, para a gente ver um corte do coração e olhar lá por dentro. Enquanto isso, você vai lá, toma um café, toma uma água, lava o rosto, pensa na vida e depois você volta para assistir outro vídeo. Belezinha? Então até mais.